Quero partir já para a próxima parte aqui. Hoje à tarde nós teremos um painel. Quero pedir já para os nossos convidados ilustres a se dirigirem para cá. O pastor Isaac será o mediador, aquele cara que vai responder o que o Yuri e o Douglas não conseguirem responder. Eu vou chamar já aqui o pastor Yuri Breder, que dispensa apresentações, e também o nosso convidado especial de hoje, pastor Douglas Gonçalves, que é líder de Zuscope e também pastor na igreja Família de Zuscope em Bragança Paulista. Vamos receber isso com muito carinho, com palmas, com gritos, com um brado de júbilo. Fica à vontade, fica à vontade. É uma alegria muito grande receber o pastor Douglas aqui. O Yuri já é de casa aí, já estão procurando apartamento para se mudar aqui para Curitiba, né, Yuri? Eu passo a palavra aí, pastor Isaac. Deus abençoe vocês. Boa tarde. Oi, oi. Higieniza esse aqui. Som. Oi. Aê. Boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer aqui ao Yuri e ao Douglas. Ah, é? Então... Vocês veem que a gente é profissional nisso. Queria agradecer a vocês, porque, assim, publicamente, é legal a gente falar porque são pessoas que têm uma expressividade nas redes sociais, mas nós nos surpreendemos muito, porque vocês foram muito legais com a gente desde o começo. A gente conversou com vocês, vocês foram incríveis na resposta e toparam estar aqui com a gente está muito feliz. E eu tenho certeza que vai ser... A gente já tem sido abençoado pelo Yuri e a gente vai ser também muito abençoado pelo Douglas. Então, a gente vai agora bater um papo, a gente quer conhecer um pouco mais até de vocês, né? Porque a gente já teve muita oportunidade de ouvir o material que vocês produzem e tudo mais, mas a gente quer bater um papo aqui, falei para vocês, né? Mais um bate-papo. E, como vocês sabem, o tema da nossa conferência é sobrenatural. E eu quero começar já por aí. Como que vocês definiriam o sobrenatural de Deus? Como vocês enxergam isso? O sobrenatural. Amém. Eu queria começar passando essa pergunta para o Dom. Tá, brincadeira. Mas agradecer mais uma vez, né, o privilégio de estar aqui, na presença daquelas pessoas que a gente admira e com quem a gente aprende muito. Então, Douglas, privilégio estar aqui contigo, privilégio estar aqui nessa igreja que já falei várias vezes que é uma família já para mim. Bom, sobrenatural é um nome que a gente dá para um tipo de realidade que está sobre aquilo que a gente vive corriqueiramente, né, naturalmente. Eu falo que é o nome que a gente dá porque o sobrenatural para Deus não existe. Para Deus é tudo a mesma coisa, né? Estamos todos debaixo da ação de Deus. Mas a maneira mais fácil de responder essa pergunta é dizer que o sobrenatural é aquilo que está sobre a natureza, senão seria infranatural. É ótima essa resposta, né? Falar assim, o que é pós-moderno? É aquilo que está depois da modernidade, né? Então, sobrenatural está sobre a natureza. Mas o que nós queremos dizer quando a gente fala de sobrenatural, e eu acredito que esse é o testemunho das Escrituras, é que existe uma realidade a qual nós pertencemos, a qual nós nos movemos, que ela é regida pelas leis da natureza. A palavra sobrenatural vem de natura, vem de natureza, daquilo que é comum a esse espaço em que nós vivemos. E como é que a natureza é regida? Ela é regida por leis que a gente pode investigar, que a gente pode explicar. Leis naturais, como, por exemplo, a lei da gravidade, não é? As leis da ciência. Então, essas são as leis da natureza. Algumas pessoas veem o mundo como um sistema de causa e efeito, um sistema fechado, onde tudo que acontece nesse mundo é resultado de causas naturais, né? Então, você tem causas e efeitos, ambos no mundo natural, e esse mundo está fechado. Nós acreditamos que sim, existem causas e efeitos, e esse mundo que Deus criou, ele também é regido nessa esfera por leis da natureza que foram criadas por Deus, mas esse sistema não é fechado.
Ele não está fechado para Deus. Deus está livre e atuante nesse mundo para fazer coisas que às vezes não são explicáveis pelas leis da natureza, ou essas leis infranatura, né? Uau! Boa tarde, tudo bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, de conhecer o Yuri, meu professor online. E todos vocês, obrigado a toda a liderança aqui pelo carinho, pela confiança, né? Deixar a gente subir aqui, compartilhar algo. E para mim, o sobrenatural, né? Como o Yuri está dizendo, é a gente vencer a nossa natureza, né? E no caso é a nossa natureza caída, né? Jesus veio nos ensinar a viver uma vida sobrenatural, né? E apesar de quando a gente pensa na palavra sobrenatural, logo vem dons espirituais na nossa mente, né? E que sim são sobrenaturais, porque vai além da causa e efeito, vai além do que pode ser explicado com os 5 sentidos. Eu creio que a grande ênfase do sobrenatural que Jesus veio trazer era qual era o plano original de Deus ao criar o ser humano. Jesus veio nos ensinar o que era ser humano de verdade, né? Então, para mim, e eu vou puxar a sardinha aqui para aquilo que a gente prega, o sobrenatural é se parecer com Jesus, né? Você repara que os dons espirituais nas Escrituras eram sempre um grande sinal. Então, eles nunca eram um fim, eles sempre apontavam para alguma coisa. E qual era o fim? Uma nova vida, um novo nascimento, e começar a viver agora uma vida segundo o propósito que Deus tinha para a gente viver. Então, o sobrenatural é a gente se parecer cada dia mais com Jesus. Isso é uma vida no sobrenatural. Eu lembro que um dia estava um painel como esse, né? E fizeram uma pergunta parecida com essa, né? E aí um pastor que tem uma ênfase muito grande nos dons, ele falou assim, que o sobrenatural, ele ia contar uma história para falar do sobrenatural, e aí eles estavam jogando bola, e um menino, no meio do jogo lá, deu um pontapé no outro lá, e o menino machucou a perna. E ele caiu ali, provavelmente tinha quebrado alguma coisa, né? Aí ele falou que logo um garoto saiu correndo para pegar gelo, as coisas lá, tal, e um outro foi lá para orar pela perna do cara. E aí ele foi e orou pela perna do cara, e a perna do cara foi curada no meio do jogo, né? No meio do campo ali. E aí o menino chegou com o gelo e já nem precisava mais, porque a perna estava curada. E ele falando, isso é o sobrenatural de Deus, que você pode viver isso hoje e tal. E aí o outro pastor, quando esse terminou de falar, né, desse milagre que tinha acontecido ali, ele falou assim, mas tem algo nessa história que você contou que é mais sobrenatural. É aquele menino que saiu correndo pegar o gelo. Porque ele viu um problema e na hora ele não pensou nele mais, ele pensou em servir o outro. E isso talvez seja mais sobrenatural do que a perna que foi curada. Porque a natureza pecaminosa dele foi vencida naquele lugar e ele entendeu que ele é um servo, assim como Cristo. Então, eu acredito que é isso, que a gente precisa desejar, assim, dia após dia, vencer a nossa natureza, viver, né, de forma sobrenatural. Uau, essa história aí já... Agora eu quero ouvir a história de vocês, porque é uma curiosidade do pessoal. Você contou algumas coisas lá do Nepal, mas a gente quer ouvir. E que experiência sobrenatural, assim, marcaram você, a história pessoal de vocês, assim, que você falou? Isso aqui só pode ter sido Deus. Conta pra gente aí. Quer começar? Você viu que o Douglas foi beber água, né? Pra tipo, não vou ser o primeiro que eu tô bebendo água. Cara, deixa eu pensar, nenhuma. Eu cresci na Assembleia de Deus. Então, assim, sempre eu estive nesse ambiente pentecostal, assim. Meu pai, ele sempre foi um pregador da palavra, é um pregador da palavra, então ele me levava nos congressos, assim. Então, eu sempre vi muita coisa nessa questão dos dons espirituais. Eu lembro de ir em congresso com meu pai, ele terminar de pregar, tipo, 10 da noite, os pastores levar a gente para uma sala para jantar, terminar de jantar, voltar e passar, assim, na igreja ou no ginásio, tá todo mundo lá dentro ainda, orando, chorando,
e profetizando uns pelos outros, tipo, meia-noite, 1h, os caras não saíam mais do culto, não acabava aquilo. Então, eu vivi muito nesse ambiente, assim, mas eu vou contar uma história de quando Deus, acho que, gravou de forma mais profunda o Evangelho no meu coração. Um dia, meu filho acordou de madrugada, e aí ele apareceu do lado da minha cama, assim, sabe? Parece que um gnomo entrou no seu quarto. Do nada, 3h você olha e tem um menino de pé, assim. Aí ele falou, quero mamar, né? Aí eu falei, beleza. Coloquei ele na cama dele, fui para a cozinha para fazer a mamadeira. Né? Cheguei lá, né, para fazer uma mamadeira, tinha uma barata na parede, assim, desse tamanho, assim. Aí eu pensei, falei, cara, 3h, só eu vi ela. Vamos fingir que ela não está aí. Eu estava descalço. Vamos fingir que ela não está aí. Vou fazer aqui, né, uma madeira aqui. Amanhã a gente lida com isso, né? 3h. Só que de repente ela começou a vir na minha direção. E ela foi vindo na minha direção assim, e eu descalço, né? Não vou pisar descalço numa barata, né? Aí eu falei, tá vindo na minha direção, né? Acordei. Aí fui lá, peguei um chinelo e tal. Voltei. Quando eu voltei, ela começou a correr de mim. Ela viu o chinelo, sabe? Aí eu fui lá e pá, matei ela, né? Esmaguei ela, sabe quando faz? Assim, tive que limpar até o lugar, assim. E aí eu terminei de fazer uma madeira lá, levei pro Davi, ele mamou e tal, e eu deitei. E é interessante que Deus fala muito comigo através de ilustrações, sabe? E aí eu deitei assim, e cara, eu senti como o Senhor falando comigo assim, sabe? Era como se fosse um interrogatório ali, assim. E a pergunta era a seguinte, por que você matou aquela barata? E a minha resposta era a mesma resposta de qualquer um aqui nessa sala, porque ela é nojenta, porque ela é asquerosa, porque ela estava lá no esgoto e estava andando na minha cozinha, onde eu como, onde está a minha comida, onde meus filhos comem. Né? Ela estava lá na sujeira e vem dentro da sua casa, né? E aí ele perguntou assim, era como se ele perguntasse assim, e por que foi tão fácil matar essa barata? Por que não tem remorso? Por que não tem, né, nada? E aí eu falei, porque é uma barata. Comparado a mim, o que é uma barata? O que é um inseto, né? É por isso que para mim foi tão fácil dar uma chinelada e deitar na cama de volta. E aí, era como se fosse outra pergunta, assim. Você teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de uma barata? Aí eu fiquei olhando para aquilo e falando, ela é asquerosa, não teria coragem de dar nada por ela. E aí Deus começou a falar comigo isso, sabe? É assim que eu me sinto em relação a vocês. Assim, o seu tamanho em relação a uma barata, não dá nem para comparar com o meu tamanho em relação a vocês. O meu valor em relação a vocês. E vocês se envolvem em todo tipo de sujeira e imundícia. E depois vem na minha criação perfeita, andar sobre ela. E seria muito fácil pegar um chinelo e simplesmente esmagar vocês. Mas eu decidi ir no quarto do meu único filho e esmagar ele, para não esmagar vocês. E eu decidi que o meu filho agora, e eu decidi, além de esmagar esse meu filho, adotar esse monte de barata. E apesar de ainda a gente estar nesse corpo de barata, esse corpo que ainda peca, agora o que habita aqui é um espírito de filho, que em breve vai ser revestido com um corpo glorificado e incorruptível. E esse dia foi muito marcante para mim, porque a partir desse dia as baratas pregam para mim. Toda vez que eu vejo uma, eu lembro desse episódio, e isso foi muito fundo do meu coração. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existe um grande perigo para muitas pessoas que estão aqui dentro, que são os filhos de crente. Eu cresci com uma tentação, com um perigo, achar que eu peco pouco,
achar que eu devo pouco. E o problema de achar que deve pouco significa que Jesus te perdoou pouco. E significa que você ama Ele pouco. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, foi muito importante esses momentos como esse de compreender o tamanho da minha dívida diante de Deus, sabe? Porque aí eu compreendi o tamanho do perdão que Deus deu para mim. E aí eu compreendi o quanto que eu tenho que devolver de amor para Ele, né? Acho que essa é uma experiência que eu contaria. Cara, é muito interessante você ter escolhido essa experiência, porque lá em João, nós aprendemos que Jesus veio para aquilo que era seu, né? Para aqueles que eram seus, mas é muito maior, para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, que creram no seu nome, a saber, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Essa é a coisa mais sobrenatural que alguém pode experimentar, é se tornar filho. Então, essa experiência de compreender o Evangelho, de ser marcado e ser transformado por isso, vai muito mais além do que 1000 cultos onde você vê trocentas coisas acontecendo e volta para casa do mesmo jeito. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre a experiência assim, sobrenatural que me marcou, eu me lembrei de coisas incríveis que eu vivi no Nepal, que eu nunca tinha vivido antes. Experiências de orar por pessoas e elas serem curadas, isso antes até de ir para o Nepal, né, aqui no Brasil. Coisas que acontecem, graças a Deus, normalmente na nossa vida de discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus é chamado para caminhar na trilha de Jesus, e a trilha onde Jesus passa, coisas sobrenaturais acontecem. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava passando por um despertamento pessoal muito, muito grande. Diferente do Douglas, eu cresci na Igreja Batista. Então, cresci num ambiente onde algumas coisas eram vistas com um pouco de desconfiança, sinais, maravilhas, era um outro tipo de ambiente. E naquele tempo eu falei assim: Deus, se outras pessoas viveram experiências profundas contigo, experiências das quais eu leio nos livros e fico tão impactado, Senhor, se isso está disponível, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E eu comecei a buscar o Senhor, e eu me lembro até que eu estava num período de férias, logo antes de voltar para o segundo semestre da faculdade, e eu ainda tinha 3 dias, e eu falei assim, cara, eu vou subir ao monte. Eu imprimi uma folha assim, que ninguém podia entrar, entrada proibida. Coloquei no meu quarto e entrei no meu quarto e falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. E eu fiquei ali, gente, em jejum, 3 dias orando e buscando ali dentro do meu quarto. E sabe o que aconteceu ao final desses 3 dias? Nada. Eu fiquei frustrado. Falei, Deus, o que falta eu fazer? Eu estou fazendo tudo. E eu achando que eu poderia comprar o sobrenatural, comprar a presença de Deus com os meus jejuns, com as minhas horas. Eu ainda estava funcionando numa mentalidade de troca, né? E aí eu voltei para a faculdade. E voltei com a pulga atrás da orelha. Falei, cara, eu preciso fazer mais. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. E aí eu intensifiquei a minha agenda de oração, de jejum. Eu já não queria mais ficar com ninguém, eu só queria ir para o meu quarto e orar e tal. E depois, gente, de 7 dias, eu falo 7 porque 7 é um número profético. 7 dias, sabe o que aconteceu? Esse cara é muito heterodoxo. Heterodoxo. Eu falei que apareceu. Desculpa, é uma piada interna. Piada interna. Queridos, durante esse tempo eu entrei numa crise. E eu falei assim, tem alguma coisa que eu não estou fazendo. Tem alguma coisa que eu não estou entregando. E nesse tempo eu comecei a atentar para algumas coisas que não estavam na superfície, estavam mais na profundidade. Como que eu chegava, eu estava tão consumido por essa ideia que eu passava pelos meus pais e nem dava bom dia, boa tarde, boa noite. E o Espírito Santo me conduziu a fazer algo diferente. Ele falou assim, hoje, antes de você entrar no seu quarto para orar, você vai deitar no colo da sua mãe. Você vai lavar a louça.
E aos poucos, Deus foi trabalhando essa questão no meu coração, da expectativa, e eu me lembro que esse período de busca para que algo sobrenatural acontecesse, foi se estendendo e foi entrando no meu dia a dia, naquilo que era ordinário, e eu comecei a olhar mais para as pessoas e vê-las como Jesus via, e comecei a pensar nas minhas escolhas, naquilo, como eu estava conduzindo a minha vida, e enfim, uma noite, eu já tinha orado, deitado para dormir. De repente, meus irmãos, veio uma onda do céu. Eu não sei como explicar. Sabe quando você está na praia e você está acostumado com aquelas ondinhas que vêm e tal, e de repente vem uma onda do nada e te pega de surpresa? Eu estava deitado na minha cama e de repente veio uma onda do Espírito Santo e eu comecei a me arrepender dos meus pecados. Eu caí no chão. E a presença de Jesus ali naquele quarto foi a coisa mais real que eu senti na minha vida. E eu não voei, eu não andei na parede, eu não vi anjos ali naquele dia, naquele quarto. Mas eu não conseguia me levantar do chão, como se eu estivesse debaixo de uma cachoeira muito forte, onde o peso da água te joga para baixo. E esse sentimento era amor. Eu te amo, 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 eu te amo. Você não precisa conquistar o meu amor com todas essas horas, com tudo aquilo que você está fazendo. Eu já entreguei antes de você fazer todas essas coisas. Antes de você pensar em mim, eu já pensei em você, eu já te amei, eu já dei tudo. E aquela realidade tomou conta de mim que eu não conseguia me levantar do chão. Eu só chorava e dizia obrigado, obrigado, obrigado. E eu que pedi tanto para Deus, Deus vem com a tua presença. Agora eu já estava falando, Senhor, eu não aguento, vai embora, eu não aguento. É muita coisa para mim, mas o sentimento que transformou o meu coração naquela noite foi de que eu era amado. Eu acho que esse é o sentimento mais sobrenatural que alguém pode experimentar. Isso foi o que marcou a minha vida, mais que qualquer outro testemunho. O dia em que o Senhor me encontrou e disse que eu era amado. Uau. O que me surpreende, não sei se a todos, mas na resposta de vocês, é porque eu tenho certeza que vocês já viram milagres de cura, por exemplo, e manifestações de dons, profecias, enfim. Mas eu acredito que isso estimula a gente a pensar como é sobrenatural quando Deus fala com a gente. E isso é um marco que a gente deve buscar no relacionamento com Deus, porque às vezes pode ser que a gente se perca nessa tentativa de achar o sobrenatural nos dons. E eu estou vendo vocês trabalhando muito essa ideia e também a questão da finalidade, quando ocorre o sobrenatural. Mas, indo por esse caminho, uma das perguntas que normalmente a gente ouve, né, e conversa é: e como discernir que é Deus que está falando? Porque existe essa questão, né? Eu tive uma impressão, mas essa impressão é minha, é de Deus, não é? Vou jogar para vocês essa pequena bomba, para vocês responderem. Vai estar sempre alinhado com a palavra de Deus, né? Porque Deus não muda, então Ele nunca vai falar nada contrário à palavra dEle. Então, por exemplo, vem na sua mente aí, não perdoa. Não é Deus falando, porque a palavra de Deus o tempo todo te manda perdoar, 70 vezes 7. Então, não perdoa ainda. Não, Deus está falando comigo que ainda não é para eu perdoar. Não, não é Deus, entendeu? Vai estar sempre alinhado com a palavra dEle, né? Tem gente, por exemplo, a Val, a minha esposa, né? Ela falava assim: não, tô orando aí para ver se Deus quer que eu pregue lá. Falei: minha filha, da palavra de Deus manda você pregar. Você tem que orar para ver se Deus está falando que não é para você pregar lá, né? Que aí seria uma exceção. Agora, não ora para pregar, porque a palavra já manda você pregar. Então, a primeira coisa é alinhado com a palavra. Segunda coisa é que é para benefício do próximo. Aquilo que Deus fala com a gente não são pensamentos egoístas, aonde só você vai ser beneficiado e os outros vão ser prejudicados. Por quê? Porque a palavra de Deus o tempo todo nos afirma sobre isso.
ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então você vai reparar que as coisas que Deus fala com você, geralmente é uma renúncia do eu que vai beneficiar o outro. Então, seria mais ou menos assim, para você reconhecer minha voz, você vai ter que me conhecer, você vai ter que passar tempo comigo. E o jeito de conhecer a Deus é através da revelação que Ele deixou dele mesmo, que é a palavra dele. E, claro, andar com Ele, um relacionamento com Ele. Conforme isso vai acontecendo, você vai identificando a voz de Deus. Mas também acontece de você estar... Porque a Bíblia fala que salvação é você se tornar um com Cristo. Você se torna um com Ele, né? Tanto que Paulo vai usar muito o termo em Cristo. Então vai acontecer momentos até de você não parar e falar assim, Deus falou comigo, mas de parecer que é o seu próprio pensamento. Você, poxa, estou com vontade de ajudar o fulano ali, e vou lá e financeiramente ajudo ele. Não é seu isso, mas vai parecer seu, porque é o que Paulo vai falar, que a sua mente é de Cristo agora, porque você é um com Ele e isso começa a se misturar. Essa última frase me lembrou muito do Dallas Willard. Ele falou isso, ele disse que Deus fala conosco com pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Então, essa coisa de você ser conduzido pelo Espírito, parece que é seu, mas você sabe que não é, mas é seu ao mesmo tempo. Não nasceu em você. Mas, reforçando, né, aquilo que Deus fala com a gente é confirmado na palavra. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião de oração e uma moça veio falar comigo ao final, e ela veio me pedir para orar. E ela falou assim, olha, eu preciso que o meu namorado, assim, eu estou orando para que ele, tenha uma direção de Deus, assim, discernimento, e assuma realmente compromisso comigo e tal, que a gente fique junto, mas ele fica, assim, muito na dúvida e tal, né, ele é muito inconstante, hora ele quer ficar comigo, hora ele quer ficar com a esposa dele. Então eu queria orar. Eu queria pedir para o pastor orar para ele ser mais decidido, né? E ficar comigo logo. Então, querido, eu não vou fazer essa oração, porque está contra aquilo que Deus já revelou. Já está na Bíblia, não é? Então, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá um sentimento, nos dá uma ideia de algo que você quer, você vai alcançar algum plano, um projeto, ele sempre está alinhado com a palavra, né? E minha mãe sempre me contava essa ilustração e ela ficou gravada. Nós aqui temos diversos níveis de relacionamento. Conheço bastante o Isaac, conheço o Douglas, conheço melhor alguns, não tão bem outros. E talvez se eu te ligar um dia no seu telefone, ligar direto para você, você não vê o meu nome lá na Bina, e quando você atende, eu começo a falar direto com você. Bina é coisa de velho, desculpa. Se eu começar a falar direto com você, e aí, fulano, tudo bem? Como é que você está? Não sei o quê. Você vai parar e você vai falar assim, peraí, quem está falando? Quem está falando? Não estou reconhecendo essa voz. Mas, por outro lado, se for uma pessoa que você conhece, com quem você caminha todo dia, com quem você conversa todo dia, e ligar para você, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo, ligar para você, ele nem precisa falar o nome, você já reconhece a sua voz. Com o Espírito Santo também é assim. Quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais rápido nós identificamos quando o input vem dele. Quanto menos nós nos relacionamos com a palavra, nos relacionamos com o Espírito, mais dificuldade nós temos para discernir quando é a voz dele e quando não é. Isso não quer dizer que se você é uma pessoa espiritual, que você ora e lê a Bíblia, você nunca vai ter essas dúvidas. Constantemente na nossa vida nós estamos indo constantemente ao lugar de oração, discernindo a voz do Espírito Santo, discernindo as direções de Deus, mas isso só nos faz correr mais para Ele. Não existe uma fórmula para você falar assim, entendi, quando é de Deus é assim, quando não é de Deus não é. Então não preciso mais orar, não preciso mais cultivar relacionamento, não. Essa é uma dúvida que te coloca ainda mais em contato com o Senhor nesse lugar de dependência. Eu lembrei que você falando, essa semana antes de viajar, né, para o carnaval, eu fui orar com o Davi, meu filho, né, ele tem 7, Davi. E aí, antes de eu orar, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, faz aí. Ele falou assim, como é que faz para quando eu chegar diante de Jesus, ele não falar, vai para longe de mim que eu não te conheço? Eu falei, uma boa pergunta. Eu falei para ele, é simples, você precisa ser amigo dele.
quem é que ele vai receber na casa dele? Quem é que você deixa entrar na sua casa? Seus amigos, aqueles que você confia, né? Então, você tem que ser amigo dele. Ele falou, mas como é que eu faço para ser amigo dele? Eu falei, anda com ele. Você precisa falar com ele diariamente, perceber que ele está com você o tempo todo, compartilhar as coisas com ele e tal, e falando, e ouvir ele vai falar com você também e tal, né? E aí ele fez essa pergunta, como é que eu sei que não é meu pensamento e tal, né? Beleza. Aí eu orei com ele e eu fui deitar. Aí passou uns 10 minutos, ele aparece no quarto lá, né? O gnomo. Aparece lá no quarto. Aí ele falou assim, estava orando ali, Jesus falou comigo. Eu falei, mesmo? O que ele falou? Falou que eu vou assumir todo o Dizascope. Para eu me preparar. Eu falei, amém, então, mano. Começar a orar, ler Bíblia, tal. Aí, beleza. Eu falei, mas isso aí, agora vai lá, deita lá, dorme e tal, né? E aí ele deitou, passou 5 minutos e ele voltou. E se você pensar, até aí poderia ser um pensamento dele, né? Assumir todo o Dizascope. Poderia ser um pensamento dele, pode ser algo que a alma dele quer. E é essa a nossa confusão, né, que a gente faz. Mas aí ele voltou, depois de 5 minutos. E aí ele voltou e falou assim, eu estava orando e Jesus me mandou eu vir aqui falar um negócio. E aí ele confessou um pecado. E aí ele falou, sabe, há meses atrás, quando vocês me perguntaram se eu tinha cortado meu cabelo com a tesoura, eu falei que não, mas eu cortei. E eu estou arrependido e tal. Aí você fala, Jesus está falando com ele, porque é contra a natureza. Você entende o que é contra a nossa natureza pecaminosa? Eu não quero ir fazer aquilo. Então, você vai perceber isso. Nem sempre, claro, pode ser algo que você, Jesus falando com algo que você gosta, mas na maioria das vezes é ele falando, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça a minha vontade, né? Então, vai ser uma jornada da vida aí para a gente cada vez mais estar afinado em ouvir a voz de Deus. E o que é interessante é que naquele dia que ele apareceu no quarto e falou isso, né, que ele assumiu o Dizascope, de dia eu tinha encontrado com um dos meninos que lidera a sala de oração da nossa igreja, e ele falou, cara, eu estava orando e eu senti uma palavra para você, e Deus estava me falando que o Davi vai muito além de você e ele vai assumir o Dizascope. Então o menino tinha me falado isso à tarde, entendeu? E ele aparece no quarto e fala isso à noite, então isso é muito doido. E assim, só abrindo um parênteses, eu vivo muito nesse contexto de manifestação de dons, tal, principalmente, a gente sempre foi muito treinado para a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e uma coisa que eu aprendi, se você está tendo vida com Deus, palavra profética é confirmação, nunca é nada novo. É muito interessante. Uau. Geralmente eu estou num lugar, alguém vem, cara, estava ali, Deus está me falando isso, já era confirmação de coisa que Deus estava falando comigo. É muito difícil, tipo, não sabia disso, isso é algo novo. Não, é só um selar, é um confirmar. Por exemplo, a gente foi para o Japão e lá, cara, Deus flechou nosso coração mesmo, de tipo, cara, um dia vocês vão plantar uma igreja aqui. E um amor invadiu nosso coração pelo Japão. De novo, antinatural. Deixar minha terra, deixar minha família, deixar para um lugar que eu não... É antinatural. Então, você já tem um indício que é de Deus. Deus ama missões? Sim ou não? Espalhar o evangelho está na palavra? Então, está tudo alinhado. Aí, beleza, guardei aquilo, e aquilo foi só crescendo dentro de mim. Então, eu estou num culto, o pastor que eu vi pela primeira vez, ele para a pregação e fala, cara, Deus está abrindo para vocês a Ásia, Japão, China, Tailândia. Então, você vê assim, não era algo novo. Era uma confirmação daquilo que o Espírito... Então, a gente precisa realmente ter essa vida com Deus e Ele fala, cara. Ele fala com a gente. Uma coisa que... Desculpa, a gente fica falando assim, eu só vou abrir um parênteses, a gente nunca fecha os parênteses que a gente abre, né? Eu sou assim, eu falei para o Isaac, cara, me corta, porque se deixar eu falo mesmo. Mas, ainda sobre essa coisa de ouvir a Deus e discernir a voz de Deus, tem uma coisa que... Tem um rabino, ele já faleceu há muito tempo, chamado Heschel, Abraham Joshua Heschel, e ele fala uma coisa que me marcou, ele disse assim, muitas vezes Deus fala conosco em sílabas. Sabe o que é isso? Deus fala conosco em sílabas. Nesse momento, Deus fala uma sílaba. E nesse momento,
talvez você não consiga discernir ou entender plenamente o que Deus está falando agora, mas quando você olha para a sua história, você junta essa sílaba com a sílaba de ontem, com a sílaba da semana passada, com aquilo que Deus vem falando, você vai entendendo ao longo do tempo. O Evangelho não é essa coisa de, você vem aqui nessa conferência, Deus vai te dar detalhado tudo que você vai viver nos próximos 20 anos, de modo que você não precise mais depender dele. Não, talvez o que Deus está te dando hoje é uma sílaba, continua, amanhã Deus vai te dar outra, e essa dependência vai fazer com que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Uau! A gente, ouvindo aqui vocês falarem, trouxeram muito essa questão do alinhamento com a palavra, né? Então, vamos partir disso, alinhando com a palavra. E alinhando com a palavra, a gente acaba tendo o estudo da palavra, a gente entra no estudo da teologia. Eu quero entrar um pouco nessa área aí. Inclusive porque eu vejo que é um marco dos ministérios de vocês, né? A Escola do Discípulo, tanto o Gisoscope, traz essa questão da Bíblia e traz muita questão da literatura, para a gente ler, né? A gente tem bastante incentivo de vocês. E uma das perguntas até que vieram para a gente é esse conciliar que, por incrível que pareça, ainda permanece, da boa teologia com o fervor. Como que vocês encaram isso, assim, daquele que se dedica ao estudo da palavra, se dedica ao estudo teológico também, mas continuar com o coração fervoroso? Isso é possível? Isso não é possível? Isso não tem nada a ver? Como que vocês enxergam esse dilema, se é que é um dilema? Eu acho que quando isso não acontece é que é errado. Né? Não é a boa teologia. Não é a boa teologia. A boa teologia é aquela que desemboca em doxologia, te coloca em adoração, né? Te coloca aos pés do Senhor. E para mim isso foi uma coisa muito forte quando eu fui fazer o meu seminário de missões na época, no CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E eu fui para lá e quando eu cheguei, eu fui muito ministrado pela vida do pastor Gustavo Bessa, que é o marido da Ana Valadão. E a vida dele falava muito isso para mim, né? Porque ele foi um grande professor ali no seminário, um homem com conhecimento profundo das Escrituras, um conhecimento profundo de literatura, de cultura, de tudo, mas era um homem tão tocado pelo Espírito Santo. Eu acho que eu nunca ouvi o pastor Gustavo falar um bom dia que eu não fosse ministrado pelo Espírito Santo. E eu me lembro de uma vez, a gente ficava assim, esperando as aulas, né, dele e tal, e eu me lembro que era uma terça-feira de manhã, era dia da aula do pastor Gustavo, ele estava lá no seminário, ele fez uma oração lá no nosso devocional, e nós fomos para a sala de aula esperando ele chegar. E aí a secretária dele chegou e falou assim, olha, o pastor Gustavo deu aqui uma atividade para vocês fazerem, ele não vai dar aula hoje. Aí a gente, poxa vida, a gente estava esperando por essa aula, mas por que ele não vem? Ele está aí e tal, né? Não vai ter aula. Aí ela falou assim, olha, ele passou ali pela secretaria e falou assim, olha, eu preciso de Deus, eu preciso orar, eu não preciso dar aula hoje, eu preciso ouvir Deus, eu preciso ouvir Deus. E ele foi para o meio do mato ali do bosque do seminário, ele foi orar, e ele foi buscar Deus. Então, para mim, desde a minha formação, isso foi muito claro, sabe? Essa questão do lugar de oração, da presença, de como Deus comunica coisas que são tão profundas e tão verdadeiras que jamais um livro poderia comunicar, né? E só ali no lugar da presença, no lugar da ministração do Espírito Santo, a gente aprende. Então, às vezes o pessoal faz essa pergunta, pastor, eu estou indo para o seminário, e meu pastor falou que eu preciso tomar cuidado que quem vai para o seminário esfria, né? que eu vou perder a fé no seminário. Eu falo assim, olha cara, estude porque estudar é muito bom, leia porque ler é muito bom, Deus fala com a gente, e Deus quer que você seja uma pessoa inteligente, você não precisa sacrificar o seu intelecto, crer é também pensar, mas não abandone jamais o lugar de oração. Tudo que você lê de outro conteúdo, você tem que ler o triplo da palavra. Você tem que gastar tempo em oração. Você não pode abandonar o lugar secreto. Não deixa o estudo te roubar o teu coração. Então, assim, não são coisas incompatíveis. Eu acho que elas são complementares. Mas a gente precisa fazer esse esforço. É muito fácil fazer o esforço num campo, às vezes, de aprender mais, de estudar e tal, e abandonar o lugar secreto. E é isso que a gente não pode fazer, né? Sim, e eu complementaria com essa reflexão de
teologia é estudar Deus. Só que Deus não está morto. Então, esse estudar Deus é num lugar de relacionamento com Deus. Porque uma coisa importante que a teologia vai nos ensinar é que Deus, Ele é único, incomparável. Então, Deus está numa categoria que só tem Ele. E geralmente, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente aprende por comparação. Né? Então, por exemplo, se eu falar para você assim, você nunca viu, aí eu falar assim, o que é um carro? Aí eu vou falar para você, imagina um caixote de aço. Então, você tem que saber o que é caixote, você tem que saber o que é aço para poder aprender o que é o carro. Porque a gente vai fazendo sempre comparações. Tanto que quando Jesus pergunta para os discípulos assim, quem que o povo diz que eu sou? O que eles falaram? O que eles começaram a fazer? Comparações. Por quê? Porque era alguém estudando de longe. Então compara você com Elias, compara você com Jeremias, compara você com... Agora, quando ele pergunta para os de perto, que não estão estudando simplesmente ele, mas estão relacionando com ele, aí você tem a revelação de quem ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele fala, não foi carne ou sangue que te fez entender isso. Não foi um entendimento humano. Não é porque você é inteligente, Pedro. Desculpa. Isso foi meu Pai que te revelou. E isso só vem com relacionamento. Porque como conhecer alguém que não tem ninguém na categoria dele? Que é santo e incomparável? Só se você se relacionar com ele. Então esse conhecer das Escrituras é muito mais do que entender. É um conhecer de andar junto. Tanto que é até a mesma palavra para relação sexual na Bíblia. E Adão conheceu a Eva e tiveram Caim. Então esse conhecer está falando de intimidade. Então é essas duas coisas andando juntas, entendeu? E eu tive a oportunidade semana passada de fazer o podcast com o Jonas Madureira, que é um dos maiores teólogos hoje, né, da nossa nação aí, um dos grandes teólogos. E ele falou isso para mim, ele falou, Douglas, o que você precisa entender é que teologia não é feita para você entender Deus, entender Jesus, é feita para você devorar Jesus. Eu falei, entendi. Jesus não é alguém para você entender, é alguém para você devorar, é alguém para passar a fazer parte de você. Então isso não pode se separar nunca. A boa teologia vai te levar a se prostrar. Será que João fez boa teologia, gente? E ele cai morto no chão. Será que Isaías fez boa teologia? E ele cai morto no chão. Por quê? Porque é muito grandioso quando você começa a entender e compreender o Senhor. E uma coisa que eu até quero honrar aqui, né, o Douglas por isso, estava falando com ele mais cedo, quando você quer navegar, quer estudar mais, você quer ler, tem muita coisa ruim por aí, viu, gente? E a vida é curta demais para ler livro ruim. Entende o que eu estou falando? Não tenha medo de abandonar nas primeiras partes. E o trabalho que o Jesus Cop tem feito, o Douglas tem feito, o Léo também, a gente tem buscado fazer na Escola do Discípulo é apontar alguns caminhos, porque é importante essa curadoria intelectual, essa curadoria teológica de você olhar para algumas pessoas que integram bem devoção e doutrina, e você seguir naquilo que ela está falando, e ser discipulado por elas. Então, por exemplo, eu amo Spurgeon. Spurgeon é um cara que equilibrava demais doutrina e devoção. Então, eu gosto de ler Spurgeon. Eu não vou gastar o meu tempo lendo os críticos do Spurgeon. Não, eu já entendi que essa pessoa alcançou aquilo que eu acredito que é o caminho bíblico. Então, eu não vou perder tempo lendo outras coisas e tal. Não, eu preciso caminhar nesse caminho aqui, nessa direção. Então, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é importante você ser discipulado por pessoas que integram bem esses dois extremos. Lá na Escola do Discípulo a gente fala, né? A gente tem essa paixão por construir, por edificar uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Né? Então, ela não sacrifica nenhum dos extremos, antes ela concilia, porque Jesus é a perfeita conciliação desses extremos. Então, um dos caras que me influencia, isso é uma pergunta que você tem que fazer para as pessoas que você admira. Quem você lê? Quem você admira?
Eu me lembro que teve uma época que eu comecei a ouvir demais um cara que era bem meio crítico, assim, um cara meio esquisitão, assim. Só que ele era muito inteligente. E eu fiquei meio assim, ludibriado pela inteligência do cara. Só que o cara não era um cara que tinha vida com Deus. E aí eu me lembro... Depois você me fala quem é. Depois eu falo. Também quero saber. E aí... Você já sabe, já. É exatamente essa pessoa que vocês estão pensando. Mas estou brincando. E aí eu me lembro de depois ouvir uma pregação do John Piper. E quando eu ouvi John Piper, eu falei assim, é isso. Esse é uma das maiores referências que eu tenho, né, vivas. É o John Piper, é um cara que ele equilibra essas duas coisas. Então, navegue nisso que essas pessoas estão produzindo, naquilo que elas estão escrevendo, naquilo que elas estão ministrando. Não perca tempo tentando fazer essa ponte. Caminha atrás de quem já faz bem. Eu acho que uma coisa legal também é que, às vezes, vai ter alguém que pode contribuir muito na sua vida e que acaba sendo um pouquinho mais penso para o outro lado. Não tem problema você ouvir essa pessoa, contanto que você equilibre com o outro. Que às vezes vai um pouquinho para o outro lado. Então, por exemplo, eu fazia questão de, no canal do Dizascope, às vezes tinha uma fala muito legal do John Piper, entendeu? Que, sem dúvida, ele tem uma ênfase um pouquinho maior ali na doutrina. Ele é um mestre, né? Mas na sequência eu botava um Todd White ali curando nas ruas, né? Que era para dar aquela equilibrada no sistema ali. Mas até nos livros, eu acho que vocês já tiveram essa experiência também, que tem assuntos que aquele autor brilha. E tem assuntos que aquele autor derrapa também, né? Não, tem... É multiforme sabedoria. A gente estava fazendo uma série em Gênesis agora, e a gente estava usando... Uma das bibliografias era o John Alton. John Alton é professor de Antigo Testamento no Wheaton College, que é um dos maiores escolas de teologia dos Estados Unidos, onde estudou Billy Graham, onde o próprio John Piper... Só te interromper, você pode falar o nome do livro? Porque uma das perguntas do pessoal era justamente uma indicação e relacionada a Gênesis 1 e 2. Então, se puder citar o nome do livro do John Alton, que acho que vai ser legal, recomendação aí para a galera, que Gênesis está em alta, né? Então, O John Alton, ele tem um livro chamado... Ele e o Templeton, né? O Mundo Perdido de Adão e Eva, O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele é um autor de uma linha bem erudita, né? Então, ele não é o cara que... ele não vai ser o Todd White, entendeu? Você não vai ouvi-lo para essa área da devoção, mas é um cara que gastou a vida inteira dele estudando de Gênesis de 1 a 11. Toda a pesquisa teológica foi nessa direção. Então, existe muita coisa que a gente pode aprender nessa linha, né, de crítica bíblica e tal, né, estudo bíblico mais exegético. Mas você deve equilibrar isso com outras coisas. E eu também falo isso muito abertamente. Nós estamos numa comunidade de fé. Nós estamos numa igreja. E as igrejas, elas são comunidades onde a teologia é feita. Então, eu, como batista, eu tive ótimas referências dentro da minha igreja local, né, dentro dessa denominação, mas eu tive ótimas, excelentes referências fora. Então, a gente precisa saber navegar entre essas boas referências, mas manter esse centro, que eu acredito que é o que a gente fala na Escola do Discípulo. A igreja local é o melhor lugar para fazer teologia. E é onde a gente tem que gastar a nossa vida fazendo teologia, né, na comunidade local. Então, eu acredito que isso também funciona como uma baliza no nosso estudo, na nossa entrega, na nossa busca, né? Uma vez foi um cara pregar lá na igreja e eu não pude estar no dia que ele pregou. E aí eu perguntei para um dos pastores, né? Perguntei assim, e aí, como é que foi, né? Tipo, na semana, né? Perguntei, como é que foi no domingo, fulano, tal. Ele falou, cara, que mensagem profunda, maravilhosa, mas eu não sabia o que fazer com isso na segunda-feira. Então, esse é o perigo da gente fazer estudo e teologia fora da comunidade local, porque começa aquele grande conhecimento não afetar a nossa vida. O cara está com o casamento arrebentado e aquilo já começa a não tocar o casamento, a empresa, a criação de filhos, os vícios que ele está tentando vencer. É muito importante que seja feito nesse contexto. Agora, um livro legal sobre isso daí, não sei se chegou a ver, A Origem. Sim, fantástico. A Origem é fantástico. É do Thomas Nelson, e são 4 autores, né, que cada um dá a sua visão ali da criação. Então, tem
criação da Terra nova, né? Aí tem design inteligente, tem criacionismo e evolucionismo ali e tal. Então, achei bem interessante, porque é um autor escrevendo a visão dele e os 4 refutando. Aí o outro escreve a visão dele e os 4 refutam. Então, é bem legal, um diálogo assim o livro. É legal a gente pensar até da origem que a gente não pode abrir mão de Deus, o Criador. Isso a gente não vai abrir essa discussão. Agora, o como, e aí é que vai entrar como ele criou. Um dos pontos-chave da cosmovisão cristã é Deus como a essência primeira, como o Criador de todas as coisas. A maneira como Deus cria e como Deus faz as coisas, nós vamos conversar sobre isso e vamos debater isso até chegar lá na glória, até Deus descortinar diante dos nossos olhos, a gente ser revestido da incorruptibilidade. Porque é um mistério. E eu suspeito de quem tem muitas certezas, entendeu? O Luiz Saião fala isso. Eu duvido de quem é muito cheio de certeza, porque a fé é o lugar do mistério, é onde a gente depende de Deus. Não é? Então, às vezes, tem gente que quer fazer teologia científica. Deixa eu melhorar essa frase. Tem gente que quer fazer teologia com uma mentalidade científica de que você vai ter respostas, você tem que ter respostas para tudo. E aí a gente esquece que Paulo fala assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Vai haver um dia em que tudo será perfeito, a gente vai conhecer tudo perfeitamente, mas enquanto nós estamos aqui, vai ter dúvidas e vai ter coisas para as quais nós vamos falar assim, cara, isso aí a gente vai perguntar para Deus quando a gente chegar na glória. Então vai ter essa resposta aqui. Então acho que é importante a gente entender também que a teologia não é a fonte de todas as respostas que a gente vai esgotar a Deus. Não, pelo contrário, quanto mais a gente estudar a palavra, mais a gente estudar a teologia, mais a gente vai ver que a gente tem coisa para conhecer por toda a eternidade. E isso é um assunto muito importante, gente, todo mundo está aqui, porque esse é um dos pontos que tem afastado as pessoas, os jovens da igreja, porque eles acreditam, por preconceito e por culpa nossa, uma comunicação errada, de que crer em Deus e na Bíblia é negar a ciência. Então, é como se tivesse que fazer uma escolha. Ou você é crente, ou você crê na ciência e na universidade e tal. Então, existe muito esse preconceito. Fizeram uma pesquisa anos atrás de por que a pessoa abandonou a igreja, com os desigrejados. Né? E esse era um dos pontos principais. A igreja não traz respostas para os meus dilemas científicos. Como, por exemplo, a igreja não trazia respostas dos dilemas sexuais. Então, é um assunto que nós vamos ter que falar. E, assim, para começar a conversa, só introduzir para depois vocês continuarem, é que Gênesis 1 não é um texto científico. Gênesis 1 e 2 não tem um caráter, não é um texto científico. Então, você não vai submeter ele a uma análise científica, ele não é um texto científico, ele é um texto teológico. E a ciência, ela se propõe a responder o que e como. Teologia se propõe a responder por quê. Então, não basta saber como o mundo foi formado. Talvez mais importante que isso é saber por que ele foi formado. E essa é a resposta que Gênesis 1 e 2 vai trazer. Do porquê. Então, é um texto teológico. É claro que ele está alinhado à ciência, porque nós cremos que é a verdade. Então, toda vez que você tiver um conflito entre ciência e a teologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, voltar no texto bíblico. Porque muitas vezes a gente leu errado. Então, por muito tempo, por exemplo, a igreja acreditou que o Sol girava ao redor da Terra. E aí a ciência provou que não, a gente voltou nos textos e falou, nossa, verdade, nós que lemos errado aqui, não tinha nada a ver. Acreditava-se no passado, e ainda tem umas pessoas ainda hoje, que a Terra era plana. E aí a ciência veio e falou, não, a Terra é redonda. E aí já dá para fazer uma chamada de vídeo aqui, polêmica. Douglas. A gente vai cortes da conferência. A gente vai editar isso e colocar Douglas é terraplanista. E aí a gente vê, a ciência afirmou aquilo, você voltou para o texto e falou, nossa, verdade, em nenhum momento estava falando isso aqui. Então, às vezes a ciência vai arrumar nossa interpretação. Ou seja, a ciência não provou que a Bíblia estava errada, ela provou que o intérprete que estava errado, a gente que interpretou errado. Mas vai haver momentos em que a ciência vai afirmar uma coisa, que você vai voltar para o texto e o texto continua falando aquilo.
E aí é o momento que a gente fica com a teologia. Porque a gente acredita que a ciência, calma, vocês vão chegar lá ainda, vocês vão descobrir o que Deus já revelou aqui para nós. Então, esse é um ponto muito importante. Gênesis 1 e 2 é um texto teológico, tanto que Gênesis 1 é um poema. É um poema que está sendo escrito ali. Então, o autor não tinha essa pretensão, olha, vou fazer um tratado científico para vocês aqui. Não. Eu gostei muito que um autor disse, eu não lembro o nome dele, ele falou assim, olha, usando uma ilustração, Gênesis capítulo 1, a proposta não é explicar para você como a casa foi feita. Olha, a espessura da parede, o cimento usado, o processo da laje. Não, o propósito de Gênesis 1 é te falar como o lar foi formado por um pai de amor para colocar os seus filhos. Então ele não está preocupado com a espessura, ele está preocupado em dizer para você assim, ó, eu fiz algo muito bom para colocar vocês, para vocês se deleitarem na criação e eu me deleitar em vocês. Esse era o propósito. Então é um assunto que nós vamos ter que entrar, eu te encorajo a estudar. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem medo de ciência. Você quer conhecer a Deus? Estuda a Bíblia e estuda a ciência, porque as coisas criadas apontam para Ele. E nós precisamos que mais pessoas se levantem para falar disso. É muito Uma importante. coisa importantíssima é saber que existem cristãos que não perderam a sua devoção e que estabeleceram carreiras de pesquisa científica. Seja qual for a área que você estuda, seja engenharia, medicina, biologia, história, existe um erudito cristão nessa área que já escreveu algo sobre isso. Então, quando eu descobri que eu não tinha todas as respostas, mas Deus já levantou na história outros cristãos que tentaram responder as mesmas coisas e que já estudaram sobre isso. Então, a gente tem um Alvin Plantinga na filosofia, a gente tem um John Walton na história, a gente tem o matemático de Oxford, a cadeira máxima de matemática do mundo, a cadeira de Oxford, é ocupada por um cristão, confesso. O Francis Collins, o cara que gerencia o maior orçamento de ciência do mundo, o cara presidente da Associação Americana de Ciência, é um cristão, escreveu um livro chamado Razões por que Crer, ele conta a experiência dele se convertendo e tal. Então, tem muita gente que conseguiu conciliar isso, e a gente às vezes não fala disso, a gente fica sem referência, a gente acha que a crítica que a gente escuta na faculdade, meu Deus, cara, nossa, e agora? Meu mundo desabou. Não, outros cristãos dedicaram a vida deles respondendo essas questões. E isso que o Douglas falou agora sobre Gênesis, sobre organizar as coisas, né? Mais do que a criação da matéria, Gênesis está falando sobre a organização da matéria. Ordem no caos, né? Deus trazendo ordem para o caos e trazendo significado para algo que não parecia ter significado, né? Uma das coisas que a gente eu ouvi muito, né, crescendo na igreja, era sobre o descanso do sétimo dia. Deus cria todas as coisas e no sétimo descansa. Isso nos ensina a descansar. Deus não precisava descansar, mas Ele faz isso de uma maneira pedagógica, sim. O John Walton traz uma coisa fantástica. No Oriente, naquela época, né, no Oriente Próximo, era muito forte a noção de que o templo era construído para que a divindade dormisse dentro dele. É por isso que Dagon tinha um templo, é por isso que as divindades tinham que ter um templo, porque elas precisam dormir em algum lugar. As divindades daquela época elas são muito parecidas com os seres humanos, elas brigavam, elas, né, um planejava contra o outro, e elas tinham necessidade de comer, elas tinham necessidade de descansar. Então, se ela tem necessidade de comer, então traz sacrifício para ela. Cria-se um templo para que ela durma dentro dele. Quando Deus organiza a criação e no sétimo dia Ele descansa, nós estamos aprendendo que este é o templo de Deus. É aqui que Deus habita. Nós não construímos nada para que Deus venha habitar. Ele já construiu o seu próprio espaço e Ele habita dentro dessa criação. Ele habita aqui. Esse é o lugar do descanso de Deus. Então, essa é a importância da gente ver o propósito com o qual os textos bíblicos foram escritos. Os evangelhos, você tem, por exemplo, a narrativa de Lucas, é uma narrativa que se propõe a ser histórica. Então, quando Lucas fala da morte e ressurreição, não é uma morte e ressurreição simbólica, é literal. Mas é diferente, Lucas, da narrativa de Gênesis, é diferente da narrativa de Salmos, que é um livro poético. Não é? Então, cada livro da Bíblia tem que ser interpretado de acordo com o seu gênero literário, para que a gente possa extrair aquilo que realmente o autor queria dizer.
E falando de interpretação bíblica, vocês que têm, eu vejo sempre caixinhas de perguntas e tal, o que vocês percebem que tem sido as maiores questões interpretativas, questões hermenêuticas que as pessoas têm dificuldade na leitura bíblica? Que você fala assim, isso aqui está faltando hermenêutica, está faltando conhecimento de interpretação bíblica. Como que vocês têm visto isso aí pelo Brasil, de uma forma geral? Que a igreja tem... Rapaz, essa é uma pergunta grande, hein? Essa é uma pergunta boa. A gente vai apertando, né, ao longo da conversa. Eu vejo que uma das dificuldades é compreender a dupla natureza que a Bíblia tem, né? Então, a Bíblia, ela é um livro histórico, tá? Ela é um livro histórico escrito por seres humanos em uma geografia, em um tempo, em um contexto. Esses seres humanos existiram, essas geografias existiram, essas histórias aconteceram. Então, a gente precisa estudar ele como um livro histórico. Então, a gente precisa pegar comentários bíblicos que nos informem, nos ajudem a entender a língua que foi escrita e a história, o que estava acontecendo na época. Mas ela é um livro eterno. Então, essa dupla, ela é histórico, mas ela é eterna. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, eu preciso olhar para a história e entender o que os leitores originais entenderam, e aí eu preciso fazer um salto hermenêutico e trazer ela para o dia de hoje, porque ela é eterna. E aí que é onde a gente se perde. Por quê? Porque tem gente tratando ela só como histórico, e fica essa teologia vazia de estudo, que na verdade é uma competição acadêmica de quem é maior e melhor, e tem gente que acha que ela é só eterna, então fica pegando qualquer texto bíblico e trazendo para hoje. E Abraão saiu da sua terra, então Deus está mandando sair da minha terra. E Davi matou Golias, então eu vou matar todos os gigantes aparecendo na minha vida. Isso aqui, e não. Você tem que olhar qual é o contexto, o que estava acontecendo ali, o que os leitores originais entenderam. Então, assim, eu acho que esse é o desafio que a gente está enfrentando, de as pessoas entenderem as regras de interpretação. Eu gosto de falar assim, que imagina, lembra na escola, na hora do intervalo, que os meninos, geralmente os meninos, se reuniam para jogar futebol. Né? 20 minutos de intervalo, eles se reuniam para jogar futebol. A gente comia correndo, pegava uma latinha de refrigerante, amassava e jogava futebol. Você olhando aquela cena dos meninos chutando uma latinha, eu te faço uma pergunta, é futebol? Aí você pode falar, lembra, né? Lembra futebol, porque está chutando alguma coisa, tem talvez um gol, mas não tem regra, não tem linha, não tem juiz, não tem impedimento, não tem nada. É mais ou menos o que muita gente está fazendo com a Bíblia. É pregação? Olha, se olhar, não lembra uma pregação. É interpretação bíblica? Né? Ajuda às vezes, tal, só que a pessoa não tem as regras da interpretação. E ali é um perigo muito grande. E às vezes a gente fica se perguntando por que a vida das pessoas não estão sendo mudadas? Por que as pessoas não estão sendo libertas? Porque é a verdade que liberta. E muitas vezes só usou um texto bíblico para falar um negócio que queria falar. E se não é a verdade, não liberta. Então, assim, para mim, eu acho que esse tem sido o maior desafio. Está melhorando muito com o acesso das pessoas a movimentos como o Yuri está fazendo. E o EAD, as pessoas podendo estudar à distância, está ajudando muito. Mas ainda a gente tem muito para caminhar. E que livro você indica aí? Que livro eu indico? Deixa. Eu já falo de cara. Entendes o que lês. Sabia que ia ser Gordon isso, Fee. Já sabia, né? E como ler a Bíblia do mesmo autor, livro a livro. Porque ele te dá as regras de interpretação, para você jogar dentro das regras. Né? O Gordon Fee que é batista, por sinal. O autor do Entendes o que lês, né? O Gordon Fee. É um teólogo batista interessante, que eu acredito que a resposta para isso está também na igreja local. Teologia não se faz sozinho. Teologia não se faz folheando a Bíblia tentando descobrir algo inédito. Se você folhear a Bíblia e descobrir algo inédito, a chance é grande que você está errado. Que Deus já tem usado esse livro, pessoas já têm estudado a Bíblia há tantos anos. E aí, quando você pega a sua Bíblia lá, e você abre e fala assim, não, hoje eu vou ler, agora eu vou começar, vou ler a Bíblia toda. Você abre lá em Gênesis, ou você abre em Gênesis ainda tem toda a narrativa que a gente conhece, agora tem até a novela, né? O pessoal fica inspirado com a novela. Está ajudando a novela.
Mas quando chega em Números, quando chega em Levítico, aí a galera dá uma pirada, fala assim, fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Você fala, meu Deus, o que Deus quer falar comigo aqui? Lei do mofo, né? É. O mofo espiritual da sua vida. Ai, gente do céu. E aí, existe uma dificuldade de pessoas como eu e você, que não são teólogos, não são acadêmicos, é a gente que tira o lixo, é a gente que cuida dos filhos, é a gente que põe comida do cachorro, de entender aquilo que a Bíblia está dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu tirar o peso das suas costas. Você precisa entender que a Bíblia ela é interpretada em comunidade. Deus deu mestres à igreja. Deus deu pastores, Deus deu líderes. Então, quando as pessoas elas se veem como indivíduos à parte da igreja, elas tentam entender tudo, aprender tudo. E, cara, você não vai ter tempo, desculpa, você não vai ter tempo de estudar as línguas cananeias, entendeu? As influências do cananeu antigo no hebraico, que foi... Não, mas alguém já fez isso. Então, a gente precisa entender esse espírito de cooperação da igreja, de que cada um faz um pouquinho, de que Deus deu mestres à igreja, então escute os mestres, estude os mestres. E que você não precisa escrever um compêndio de teologia para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que Deus vai falar com você ali naquele texto, ainda que você não compreenda todas essas nuances que nós falamos aqui. Deus fala com a gente na Bíblia, não é? Então, eu acho que a gente precisa desse espírito de cooperação, dos dons espirituais, entender que Deus já tem dado mestres, pessoas que já têm escrito livros. Então, a gente tem feito isso lá na Escola do Discípulo, tem exposto a Bíblia semanalmente, a gente tem feito uma exposição de Gênesis, uma exposição de Lucas. Então, semanalmente, a gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo, para ajudar as pessoas a entenderem que elas, primeiro, não precisam aprender sozinhas, né? E que numa comunidade maior de pessoas, a gente consegue manter melhor esse equilíbrio e não pegar caminhos aí. Uma coisa para encorajar vocês é que esse trabalho que eu falei, de você voltar lá no contexto e analisar tal, se chama, a gente chama de exegese, né? E trazer para o século XXI a gente chama de hermenêutica. Quando você vai fazer uma exegese, você se apoia em tudo isso. Não queira inventar exegese. Talvez um ou outro aqui vai, né, para a academia e vai contribuir para a exegese. Mas não se preocupe com isso. Tem uns bons comentários bíblicos. Olha lá o que o Hernandes Dias Lopes falou, o que o MacArthur falou. Geralmente eles estão certos. Então, olha, qual a interpretação desse texto? Isso, beleza. Agora, se você quer contribuir para a igreja, nos ajuda a aplicar para hoje. Porque aqui está um outro desafio, que talvez o MacArthur não pôde fazer, porque ele está nos Estados Unidos. Agora, e você está aqui em BH, estou já com a cabeça. Você está em Curitiba, então tem demandas de Curitiba que a gente vai ter que falar como que a Bíblia responde isso. Então, por exemplo, se propõe a falar qual é a resposta da Bíblia para o dilema da sexualidade, para a homossexualidade. Qual é a resposta da Bíblia? Então, nós vamos enfrentar coisas daqui para frente. E qual é a resposta da Bíblia para o suicídio? Qual é a resposta para a Bíblia para as doenças emocionais? Qual é a resposta da Bíblia, por exemplo... nós vamos entrar numa nova revolução agora em relação à biomedicina. Então, eles já estão vendo formas de descobrir como alterar o bebê dentro da barriga para, por exemplo, ele já ser um pouco mais alto, mais inteligente, dá para você escolher ali a cor do olho. Quais respostas da Bíblia para isso? Ter mais cabelo. Ter mais cabelo. E aí vai poder, crente pode fazer isso, está certo fazer isso? Não, e tal. E aí nós vamos ter que se debruçar de novo sobre as Escrituras, com a exegese que já existe, entendeu? Mas para entender, cara, como é que a Bíblia responde isso? E aí eu acho que é um desafio para todos nós aqui, trazer a Bíblia para a aplicação de hoje, né? Se a igreja praticasse 1% daquilo que ela já sabe, tá bom. Eu vou ser obrigado a fazer a propaganda, né, gente? Tem o ITQ agora aqui, eu vou ter que fazer essa propaganda que está aqui, a bola quicando, que já está aqui do lado, você tem que se inscrever. Depois de tudo isso que a gente ouviu, a gente tendo aqui na nossa casa, um Instituto Teológico, você não se inscrever, aí não dá, né? Era só um pré-lançamento. Era só... Mas são excelentes materiais, eu gosto muito, às vezes eu te mando, né? Eu gosto de assistir a Escola do Discípulo, aquele vídeo que vocês fizeram sobre a história da igreja, fantástico, aquela série, vocês têm que assistir, são incríveis realmente. A gente já tem que fechar, que o tempo já
Por incrível que pareça, já faz 1 hora que a gente está conversando, passou super rápido. Eu só queria fazer uma última pergunta que veio para a gente, baseado nos dilemas do nosso tempo. Como que vocês veem essa questão da ansiedade, um problema do nosso tempo? Quando que a ansiedade vira pecado? Como lidar com isso? Como que vocês têm visto isso nesse tempo? Para a gente fechar aí. É importante, quando a gente fala de ansiedade, fazer uma distinção, né? Existe, sim, a doença ansiedade, que ela tem vários fatores, e fatores físicos. Às vezes a pessoa está com um problema hormonal, um problema nas sinapses, e isso pode causar, sim, ansiedade. Então, é o caso, de como qualquer outro problema físico, de remédio, de médico, de psiquiatra, né? Então, existe. Agora, existe vamos chamar assim, para a gente fazer essa diferenciação, um quadro ansioso, né? O que a Bíblia chama de andar preocupado, né? Não andeis ansiosos. Não está falando da ansiedade, doença diagnosticada, catalogada. Está falando sobre esse quadro ansioso. E sim, ele é pecado. A gente chama de, estou preocupado, estou ansioso, mas na verdade isso é pecado. Por quê? E é um pecado que ele se manifesta, mas ele tem a raiz de todos, que é não confiar em Deus. Não colocar sua confiança totalmente em Deus. E quando é que eu estou preocupado? Quando eu acredito que as coisas podem sair do controle e dar errado. Então, todo o lance da fé é esse, colocar toda a sua confiança em Deus. Olha como Jesus vai colocar, não andeis ansiosos com coisa alguma. Por quê? Porque o seu Pai sabe daquilo que você precisa antes. Então, como é que ele resolve a ansiedade? Com a paternidade de Deus. Dizendo, você tem pai. Você tem pai. Filhos saudáveis, gente, em casas saudáveis, não tem ansiedade. Eles não se preocupam com o que vão vestir, não se preocupam com o que vão comer, não se preocupam com o que vão beber. Os meus filhos nunca falaram assim, pai, me mostra a despensa antes de dormir, só para eu ter certeza que amanhã... Quantos leites você comprou, pai? Deixa eu calcular, dá para quantos dias? Não, nunca. Eles não sabem se eu roubo leite, se eu tenho uma vaca no fundo de casa, eles não sabem de nada. Eles sabem que ele fala, mamá, e aparece. Porque eles têm pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, sim, é pecado, e pecado na sua origem, que é não confiar completamente em Deus. E é o pecado que nós vamos lidar o tempo todo, porque é essa raiz de colocar toda a sua confiança em Deus, que é a nossa jornada de santificação, né? Só complementando, fantástico isso, né? Tem que fazer essa distinção, né? Que existe a patologia, a ansiedade, e existe tratamento para isso, e a gente não, né? Deus, graças a Deus, nos deu a ciência também para isso, mas existe essa questão de querer viver o dia de amanhã hoje. Deus não te deu ainda o dia de amanhã, Deus te deu hoje. E existe graça para você viver hoje. Você não tem graça para o dia de amanhã, não existe graça disponível, porque a graça do dia de amanhã vai ser dada para você amanhã. Então, eu vejo muito isso com casais, né, que às vezes falam assim, puxa vida, eu olhando para a minha vida hoje, eu não tenho condição, assim, eu não sei como que eu seria pai ou mãe, né, a gente ter filhos, é muito difícil, eu vejo, fico comparando como que a minha vida é hoje. Eu falo, cara, não se compare, existe uma graça que Deus vai derramar para você quando você tiver o filho que você não tem hoje. Você não tem como avaliar, não tem como avaliar como sua vida vai ser no futuro, de acordo com a graça que você tem disponível hoje. Deixa eu te contar uma experiência. Eu sou alérgico a abacaxi. Eu sou alérgico ao abacaxi. Quando eu fui no Nepal, fiquei 1 ano lá. Em algumas regiões do Nepal, abacaxi é tudo que tem para comer. E às vezes a gente entrava no meio do mato para achar uma vila onde a gente ia plantar uma igreja. Depois a gente andava horas e horas, chegava cansado, aí tinha um copo de água e abacaxi. Aí eu falava, Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu vou comer esse abacaxi, vou ter reação alérgica aqui, não tenho remédio, estou no meio do nada. Meus irmãos, eu orei, consagrei, porque eu tinha o que fazer, não é? E comi o abacaxi. E sabe o que aconteceu? Nada, não tive reação alérgica, foi uma bênção. Eu falei, rapaz, estou curado, maravilhoso. Cheguei no Brasil depois, quando eu voltei, na churrascaria lá, e aí tinha um abacaxi, pedi um abacaxi,
E aí eu falei, tô curado, vou comer agora, vou encher a barriga de abacaxi. Sabe o que aconteceu? Eu tive reação alérgica. Sabe por quê? Porque aquela foi uma graça que Deus me deu no momento que eu precisava. Eu precisava daquilo, e aquela graça, Deus deu. Mas Deus dá a graça quando a gente precisa dela. A gente precisa entender que, seja qual for o momento da vida que você está passando, existe graça disponível para você passar por essa etapa. E a gente precisa confiar em Deus sobre isso. A gente vive um ritmo de vida muito acelerado. A gente é muito estimulado, até biologicamente, a gente não está preparado para o nível de estímulo que a gente tem hoje. A gente vive em sistemas obesos, né, de conectividade, de informação. O meu cérebro não foi feito para manter 50 conversas abertas no WhatsApp. O ser humano não foi feito para esse nível de atenção fragmentada. Isso vai gerando ansiedade. Então, a gente vive num mundo que não coopera com a gente, para a gente confiar em Deus, porque a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer ter acesso a tudo. Aí as pessoas começam a ter até fobia daquilo que elas não sabem, né? Tipo, ela não abre o Instagram por uma hora, ela fala assim, meu Deus, eu estou desconectada do mundo, eu não sei mais o que está acontecendo, eu preciso saber quem é o vice-governador da província de Xin, não sei onde, da China. Entendeu? Eu preciso saber dessa informação. Não, querido, você não precisa. A gente está acostumado a querer saber mais ou fazer mais daquilo que Deus nos deu, aquela nossa porção diária. Então, quando Jesus fala sobre não estar ansioso com o dia de amanhã, porque isso é que os pagãos se preocupam, né, com aquilo que vocês vão comer ou com aquilo que vocês vão vestir, Jesus fala assim, olha para os passarinhos, né, olha para as flores, perceba como que Deus cuida delas. E elas não plantam, elas não colhem, elas não trabalham. Aí, na moral, desculpa, se eu estivesse ali ouvindo Jesus e ele falasse assim, olha o passarinho, eu ia falar, Jesus, desculpa, quem tem tempo para olhar passarinho? Não é verdade? Quem tem tempo para parar e ficar olhando um jardim assim? É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Não é só uma resposta teológica de que Deus cuida de você, mas é uma resposta metodológica. Você precisa, no seu dia, ter um tempo onde você para olhar o passarinho, onde você para perceber Deus nas pequenas coisas. Isso que está falando é um dos antídotos, né, para a ansiedade, que é a contemplação. É contemplar. Então, por exemplo, você vai comer, come devagar e sente o gosto da comida. Porque uma das coisas que a gente se gaba na nossa geração é o multitasking, é o multitarefa, é as 50 conversas abertas. Eu estava lendo um filósofo dizendo assim, num livro chamado Sociedade do Cansaço, ele dizia assim, que a habilidade de multitarefa não é uma evolução, mas é a gente regredir. Porque quem que tem habilidade de multitarefa? Um animal selvagem. O coiote. O leão, por exemplo, ele é multitarefa, porque ele está comendo e prestando atenção para não ser comido. Ou seja, um leão nunca sente o gosto da comida. Os animais selvagens não têm a capacidade de contemplar, porque eles não podem se entregar à experiência, porque eles têm que estar prestando atenção naquilo que está vindo. Então, contemplar é ser humano, né? Então, isso é um grande antídoto. De verdade, separar e olhar para uma árvore, olhar para um animal, olhar para o céu, olhar para um quadro, ouvir de verdade uma música. A gente coloca a música, gente, para fazer outra coisa. Vou pôr um fundo aqui para não pensar em nada que a minha vida está desorganizada, então vamos pôr um fundo aqui, vamos mexer nisso aqui. Não, a gente tem que parar, entendeu? A gente fala assim, né, não sei se você vê, mas a maioria das pessoas fala assim, cara, sabe um lugar que eu sou muito criativo? No banho, ou dirigindo. Não sei o que acontece no banho, eu sou criativo. É os dois lugares que você está sem celular. Ou seja, você é criativo, mas é que você não dá espaço para o ócio, para o contemplar, para você poder ter ideias. Fantástico. Muito obrigado, gente.